Bom dia, Jardim de Oração. Eu estou muito feliz com o que a gente vai vivenciar hoje e a partir de hoje. Novidades no jardim. Temos um Adão no jardim. Temos um Adão no jardim e eu tenho certeza que a gente vai ser muito edificado por ele. Quero passar simbolicamente o meu cajado para o Jardel, meu marido, para que ele possa trazer palavras para nós na quinta-feira, com uma pegada de estudo, tal qual como eu gosto. Na segunda-feira, trazer para vocês estudos. Então, meu bem, que seja muito bem-vindo, que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre ti e te agraciar, que ele ponha em ti misericórdia, paz, que você seja um canal para esse grupo, para trazer discernimento para nós, para trazer uma voz masculina, uma voz de sacerdócio para o grupo, para que nós possamos edificar a nossa casa através daquilo que você vai trazer para todas nós, como família, como masculino, que o Senhor possa conversar contigo toda semana, com clareza, com discernimento, com afeto para com todas nós, na condução dos nossos lares, que nós possamos, através da tua voz, ter Shalom Bait, ter conexão melhor com os nossos maridos e eu contigo, obviamente. Amém. Amém. Muito obrigado por essa bênção. E antes de qualquer palavra, eu peço a Deus, eu primeiro agradeço a Deus pela oportunidade de falar e peço que as palavras sejam muito mais do que um estudo ou uma leitura ou um ouvir pela mente, mas um tocar espiritual, tocar da alma. Que essas palavras aqui que eu tenho toda a responsabilidade de compartilhar, fluam diretamente do trono e conectem com a alma de cada ouvinte aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. Bom dia a todas, bom dia a todos que vão ver essa aula ainda gravada, bom dia para quem está aqui ao vivo. E vocês sabem que existem padrões na forma como Deus age. E esses padrões, eles nos ajudam a entender como a ação de Deus modifica e é modificada pelas nossas ações, pela nossa vida. Não que os nossos atos modifiquem quem Deus é, mas de acordo com as nossas escolhas, ouvindo ou não, de acordo com o nosso livre-arbítrio, essas palavras de Deus, a nossa vida vai estar menos ou mais alinhada com a vontade dele para nós. Não que Deus vai nos deixar de nos amar se nós escolhermos não acatar em algum momento da vida exatamente as palavras que ele nos dá. Mas é uma oportunidade que a gente tem ao ouvir e acatar, poder crescer em comunhão com ele, que é o maior presente que qualquer ser humano pode ganhar, assim como a Bíblia narra em uma das cartas de Paulo. Ele diz: Eu clamo a Deus que vocês aumentem em conhecimento de quem é Deus, através de Yeshua, nosso Messias. Por conta disso, existe um padrão no modo que Deus age que é toda vez que a gente pede algo a Deus, e é muito bom que a gente peça coisas a Deus, muitas vezes a única maneira de, entre aspas, desbloquear algo na nossa vida é o nosso pedido efetivo de Deus. Deus nos entrega. A palavra diz que tudo aquilo que a gente pede nos é concedido. Porém, Deus ele não é uma máquina, não é um caixa eletrônico que a gente enfia um cartão de oração e sai dinheiros de bênção. Não é sobre isso. Deus, toda vez que a gente pede algo para Ele, Ele nos realinha para que nós nos tornemos pessoas aptas a viver aquilo que foi pedido. Ou seja, a transformação é em nós. Nós nos transformamos e aí a realidade que Deus tem para nós, que foi gerada e desbloqueada através do nosso pedido, vai se tornar concreta. E como que a gente pode mudar como pessoa? Como a gente pode se desenvolver como pessoa? Especialmente através dos desafios, das dificuldades, das tribulações. Deus nos edifica, nos transforma em pessoas mais fortes, mais resilientes, com mais gratidão, com mais fé, para que a gente possa viver a vontade dele. Por que eu trago essa introdução? Porque eu estar aqui é um pedido de oração. Mas o pedido de oração não era, Deus, eu quero estar
toda manhã, toda quinta-feira de manhã no Jardim de Orações. O pedido foi: existem coisas na minha vida que eu quero ainda mais, eu quero desenvolver. E esse pedido era um pedido recorrente, era uma oração sistemática. E naturalmente Deus, quando ouve o nosso pedido, não nos dá ele de presente, não vem um paraquedas do céu com ele, mas nos dá oportunidades de servir, nos dá responsabilidades. E conforme a gente acata essa responsabilidade, conforme a gente mostra diligência nela, responsabilidade mesmo, aquela realidade que foi pedida começa a se materializar. E esse é um padrão que Deus age. E os padrões não servem para restringir quem Deus é, mas para que a nossa mente humana limitada consiga compreender a voz de Deus na nossa vida. Porque a voz de Deus nem sempre é como Deus falava com Moisés de forma audível. Na verdade, é bastante raro que Deus fale conosco de maneira audível. Na maior parte das vezes, Deus fala conosco através de padrões. E quando a gente reconhece esses padrões, que a voz dele se torna efetiva para nós. E agora na Paraxá Bechalach, essa Paraxá ela é fenomenal. Por quê? Porque ela tem 15 passos no formato que Deus fala conosco. Ela é uma história completa, ela se trata de um arco completo. Para quem entende de literatura vai saber o que eu estou falando. Ela é uma jornada com começo, com desafios, com resolução, com fim e com uma abertura para a próxima fase. Essa paraxá ela é bem interessante e ela começa aqui em Êxodo, capítulo 13, versículo 17 em diante. Nessa paraxá, nós temos uma característica bem interessante, porque até então as porções anteriores elas tinham pouco texto para falar de períodos longos da história. Então, eu tenho uma ou duas linhas para falar de uma praga que pode ter durado semanas ou meses. Eu tenho a história condensada, dando a sensação de que as coisas estão demorando a acontecer. Agora, nessa paraxá aqui, poucos dias, poucas horas são narradas em longos períodos de texto. Quem entende literatura sabe que isso dá a sensação no leitor de ansiedade, as coisas estão acontecendo muito rápido. E de fato é o que a Paraxá quer mostrar. As coisas estão acontecendo muito rápido. E aqui nós já temos um padrão de Deus. Deus estava preparando o povo para esse e deixou ir, para esse e saiu e libertou, que é o título da Paraxá, né? E deixou ir. Estava preparando. E essa preparação ela é mais longa, mais morosa, mais lenta. Agora, quando acontece de fato a vontade de Deus, tudo acontece muito rápido. Quem nunca passou aqui por fases da vida em que parecia que em muito tempo pouca coisa acontecia e de repente do nada aqui, e aí tudo, não vou dizer que vira de cabeça para baixo, mas tudo passa a se resolver muito rapidamente. E essa é uma forma que Deus age. Quando a gente está pronta, quando a gente está uma pessoa pronta, quando a gente está alinhado com a vontade, tudo acontece muito rápido. Por isso que se diz que a vontade de Deus, quando a gente se alinha, ela é instantânea na nossa vida. As realidades espirituais, aonde estão as bênçãos que a gente pede, já existem. A gente pode demorar a se alinhar, mas quando alinha, aquilo acontece de uma hora para outra. Eu convido vocês a abrir a Bíblia e nós vamos começar, não fazer uma leitura completa, mas pegar os pontos-chave. Logo aqui no início, vai dizer, o início da Paraxá diz: E foi quando o faraó enviou o povo, e Deus não os conduziu através da estrada dos filisteus, pois era a mais próxima, pois Deus disse: Se o povo encontrar guerra, talvez ele se arrependa e volte ao Egito. Deus fez o povo contornar pelo caminho do deserto para o Mar Vermelho. Os israelitas estavam armados quando deixaram o Egito. Que a gente já tem alguns padrões. A libertação aconteceu de uma hora para outra. Houve um processo, quando libertou o povo. Agora o faraó disse: saiam. E eles saíram de uma hora para outra, todos saíram ao mesmo tempo.
Isso é o primeiro ponto, que quando a vontade de Deus se torna plena, quando a gente se torna apto, aquilo acontece muito rapidamente, de uma hora para outra. Nesse sair, é dito que o povo foi pelo caminho mais longo, porque se enfrentasse guerra no começo, poderia voltar. Poderia ter medo e querer voltar. Isso é um ponto muito interessante, porque quando a gente está nesse processo de libertação, nesse processo de sair de padrões, isso não acontece uma vez só. Isso acontece a todos os momentos da nossa vida, porque a nossa alma é fragmentada, ou seja, porções da alma são libertas a cada ciclo. Sempre existe algo em nós que ainda está preso e a gente vai sendo liberto ao longo da vida pela vontade de Deus. Quando acontece essa libertação, a gente não tem experiência com essa realidade pós-libertação. Por isso que Deus não nos coloca para enfrentar inimigos, desafios logo que a libertação acontece, porque a gente não tem capacidade de lidar com isso. Muitas vezes a gente começa a entender das coisas de Deus e já quer se meter em assuntos mais densos, já quer falar de batalha espiritual, já quer falar de libertação, já quer falar de profetizar, pois isso são coisas que demandam maturidade espiritual. Assim como Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Assim como Paulo, em uma das cartas, comenta, vocês que estão iniciando na fé devem fazer isso, isso e isso. Já na carta aos Coríntios dizem, olha, vocês que já têm maturidade na fé, já entenderam que aquilo que a gente fazia lá no começo, que eu sugeri para vocês, era um passo, agora a realidade já é outra. Existe um desenvolvimento dessa fé. E de acordo com a forma como a gente ganha maturidade, a gente vai ganhando o peso para, entre aspas, estar ali disponível para desafios maiores. Mas isso necessariamente é um processo. A mística judaica, a Kabbalah, fala que nós somos um vaso, e esse vaso ele é preenchido pela glória de Deus. Mas esse vaso tem um tamanho limitado. E a cada novo desafio, esse vaso ele quebra e ele se reconstrói um pouco maior. E um pouco maior até que a gente suporta mais da glória de Deus. A palavra glória, na tradução direta do hebraico, ela significa peso, relevância. Ter uma grande porção da glória de Deus é ter relevância espiritual. Eu adentro em um território e eu represento Deus naquele relatório, porque eu tenho muito da glória dele. Só que esse é um processo gradual. Logo no início da libertação, o povo não tinha essa relevância espiritual, não tinha esse peso que foi desenvolvido ao longo do tempo. Por isso que Deus, pelo amor dele, colocou pelo caminho mais longo para que eles não enfrentassem grandes desafios logo no começo. E aqui diz, percebam, uma frase diz: e os israelitas estavam armados quando deixaram o Egito. Uma frase apenas. Por que essa frase está aqui? Da onde vieram essas armas? Porque no Egito, os israelitas eram um povo agrícola. Não tinha guerra dentro do Egito. Por que raios eles teriam armas? Espada, lança, arco. E de fato, os israelitas não tinham armas no Egito. Mas se a gente for ver na paraxá anterior, foi dito que tudo aquilo que os israelitas pediram aos egípcios, os egípcios deram a eles, inclusive armas. E olha, já me arrepiei aqui. Olha que interessante. O Egito aqui representa as forças espirituais que nos prendem ao sistema mundo e nos afastam de seguir a vontade de Deus. Essas forças espirituais possuem armas. Essas armas é o que nos mantém escravo. O povo era escravizado porque havia capatazes ali que não deixavam ele sair. Mas ao ser liberto, Deus concede que o povo pegue as mesmas armas que os aprisionaram e carregue junto consigo. E depois a gente vai ver que essas armas vão ser usadas. Mas fazendo um paralelo com a nossa vida com os padrões de Deus. A mesma coisa que nos aprisionou no passado, o mesmo vício, o mesmo padrão de pecado, a mesma compulsão, a mesma falta de fé, a mesma ingratidão, tudo aquilo que nos aprisionava ao Egito, quando a gente passa a seguir a vontade de Deus, no momento certo, aquilo vira a nossa arma. Se antes eu tinha um vício que me aprisionava ao sistema mundo,
Quando eu sou liberto disso, Deus me dá essa arma. Se aquilo que me oprimia agora vem para minha mão, eu não vou deixar automaticamente de ter esse vício, mas eu vou recondicionar ele e fazer ele ser útil agora ao novo sistema, ao sistema que é seguir a vontade de Deus, no momento certo. Não é logo na libertação. A gente vai ver que é bem mais adiante que eles vão utilizar essas armas. Aí é dito que Moisés pegou os ossos de Yosef, de José, para levar, cumprindo, trazendo mais um padrão da vontade de Deus, que é honrar os antepassados, os compromissos, honrar o sistema familiar, honrar de onde você saiu, padrão na forma como Deus age. E é dito que o povo passou então a viajar e existia uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. A coluna de nuvem, ela abrandava o sol do dia e a coluna de fogo aquecia durante a noite. E essa mesma coluna de fogo, mais adiante, vai separar os israelitas dos egípcios. Essa coluna, ela representa a ação de Deus na nossa dimensão. É, eventualmente é dito aqui que a coluna é Deus. Em outros momentos é dito que a coluna é o anjo de Deus. E às vezes é dito que é o anjo de Deus que está ali ou que o próprio Deus está. Isso é um entendimento que a gente precisa ter, especialmente da Torá e da forma como a concepção de Deus é dito na Torá, que nós temos aqui um Deus que é plural, Elohim, uma palavra plural. Esse Deus que é plural, ele se apresenta de diferentes maneiras. Por isso que eu tenho várias formas diferentes de, não, isso é Deus, mas isso também é a coluna, isso é o anjo, mas isso também é Deus. Deus, se Deus vier completamente à nossa dimensão, ele destrói a nossa dimensão, porque ele é totalmente santidade e nós temos uma dimensão que tem muita impureza, então eu simplesmente destruiria. Por isso que a gente vê flashes de Deus, a gente vê fragmentos de Deus. E esses fragmentos acontecem através de padrões. Então, os padrões de Deus, na verdade, são Deus. Firmem bem isso. O padrão do agir de Deus é Deus. É aquele fragmento de Deus que rasgou o tempo e entrou aqui na nossa dimensão. Ou seja, a honra aos antepassados não é a vontade de Deus. Honrar os ossos de Yosef é Deus. A coluna de Deus não é uma expressão de Deus, é Deus. A libertação, Deus endurecendo ou amolecendo o coração de Faraó, não é uma expressão de Deus, é Deus diretamente ali. Porque eu não posso separar a forma como Deus age do próprio Deus. Tudo aquilo que é padrão de Deus é o próprio Deus na nossa vida, é a própria voz de Deus agindo. Gente, se for aqui muito rápido, algo não ficar muito claro, podem abrir o microfone e me chamem. E aí diz o seguinte, lá em Êxodo 14, do 1 ao 4. E Deus falou a Moshe, dizendo: E fala aos filhos de Israel e diga-lhes que para voltarem e acamparem diante de Pi-Hahirot, entre Migdol e o mar. Vocês devem acampar diante de Baal-Zephon, próximo ao mar. E Faraó dirá sobre os filhos de Israel: E eles estão confusos na terra. O deserto se fechou sobre eles. Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Eu serei glorificado através do Faraó e de todo o seu exército, e o Egito saberá que eu sou Deus. E assim fizeram. E aí a gente pensa, Deus já estava libertando eles, poderia simplesmente deixar eles fugirem de Faraó, mas Deus diz: volta e vai para o ponto mais vulnerável, que é uma armadilha entre o deserto e o mar. Associa isso com a nossa vida. Depois que a gente começou o processo de libertação, Deus diz assim, ó, Deus coloca na nossa vida situações que vão lembrar a nossa opressão enquanto nós não estávamos libertos. Deus vai nos colocar as tentações, as tribulações. E isso é a vontade de Deus para a vida do povo. É a vontade de Deus para a tua vida que ele te coloca em um momento de fragilidade. Ele te expõe aquilo que induziria ao pecado ou que inclusive pode se concretizar no pecado. Isso também é a vontade de Deus. Para quê? Para que essa exposição
essa brecha que foi dado no momento de fragilidade seja usado para que o outro lado, o faraó, saiba quem é Deus. Isso é um conceito que é uma mudança de pensamento na forma como Deus age, que precisa ser integrada e precisa ser reveladora. A tentação ou a exposição é a vontade de Deus, porque através dali, aquilo que para nós antes era um aprisionamento, assim como Paulo fala, antes nós estávamos aprisionados ao pecado. Agora nós somos libertos do pecado. Quer dizer que a gente não peque mais, mas a gente não é mais preso nisso. Deus coloca o povo ou nós mesmos nessa situação, porque nesse momento de brecha vai vir à tona aquele lado negativo que antes nos oprimia. Para quê? Para que este lado seja convertido, para que esse lado saiba quem é Deus, para que esse lado seja julgado e condenado. A Bíblia diz que Jesus não veio senão para julgar as obras, para destruir as obras do acusador, as obras do diabo. Não é os pensamentos do diabo. E o diabo, entenda, não como um ser específico, mas como uma força espiritual acusadora. Não para destruir os pensamentos, os planos, as obsessões, não, as obras. E o que é a obra? É algo concreto ou algo que não foi feito ainda? A obra é algo concreto que já foi feito. Ou seja, para eu poder destruir, converter o lado negativo, o outro lado, eu preciso que as coisas já tenham se concretizado. Deus precisa que Faraó persiga o povo para que ele seja condenado. Precisa que o plano se torne uma ação e utiliza o povo como isca, dando uma brecha para que o outro lado venha agir. Coloquem isso em paralelo na sua vida. Todas as vezes em que essa brecha acontece, é a vontade de Deus para expor algo do outro lado, para que isso seja também julgado e condenado. Aqui nós vamos seguir, e existe um padrão em que o povo clama a Deus pela dificuldade, depois clama a Moisés, depois reclama para Moisés. E isso aqui é a técnica, é a fórmula da oração que não funciona, porque primeiro eu oro a Deus e depois eu reclamo aos homens. E aí eu orei a Deus pedindo uma mudança, mas eu estou reclamando para as pessoas à minha volta que a coisa ainda não aconteceu. E aí eu estou clamando para que ela continue não acontecendo. E aí Moisés cai na onda e começa a gritar também a Deus. E Deus diz assim, ó, não é, agora não é hora de pedir, o plano já está pronto. Agora é hora de levantar o cajado porque o mar vai se abrir. E aí temos aquele grande episódio em que, ao longo de toda uma noite, o mar se abre, a coluna de fogo se coloca entre o acampamento de Israel e o acampamento do Egito, e aí o povo atravessa pelo mar, e depois os egípcios, ao atravessar, o mar se fecha e todos eles ali são julgados e condenados. E aqui nós temos mais uma libertação, mais um ponto da história, em que, através da vulnerabilidade do povo, o mal se expôs e o mal foi julgado e condenado, e todos os egípcios souberam quem era Deus. Só uma curiosidade aqui, vocês lembram que em uma das pragas, todo o gado do Egito, todos os animais do Egito morreram, lembram disso? Mas quem puxou as 600 carruagens de Faraó? 600 escolhidos e mais outras carruagens. Essa é uma dúvida que muitos estudiosos ficam se o Egito não tinha mais animais. E aí, mas ao voltar nas paraxás anteriores, tem um ponto em que diz: e alguns egípcios temeram a Deus e por isso levaram os seus animais e os seus servos para dentro de casa. E aí não foram oprimidos pela praga que matou os animais. A própria Bíblia já responde da onde vieram esses animais. Aí nós vamos ter na sequência o Cântico do Mar, que foi belamente apresentado pela Sheila na segunda-feira passada. E aí nós vamos ter agora mais uma jornada de peregrinação. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas nós vamos ter o episódio das águas amargas, em que aí Deus age e a água se torna potável. Nós vamos ter depois uma espécie de oásis no meio do deserto, onde existiam 12 fontes de água,
e 70 palmeiras. E esses números são simbólicos, obviamente, porque 12 é um número da completude. Em termos bíblicos, o 12 significa que todas as diferentes expressões estão unidas. Então, nós temos 12 tribos, cada tribo faz uma função e, no total, elas compreendem o povo de Israel. Nós temos 12 apóstolos, cada apóstolo tem uma personalidade diferente, mas no total eles fazem a sua jornada de evangelismo. O 12 significa assim, você está num lugar completo. Essa missão já foi cumprida. E o número 70 ele significa as 70 formas de interpretar a Torá, 70 expressões de energias. Aqui a gente vai dizer que são 70 tamareiras, então 70 fontes de alimento. Quer dizer, você já tem um conhecimento completo desta área. Por isso que você já tem as 12 formas de fazer, através do 12 e já tem os 70 conhecimentos. Isso aqui vocês já foram libertos. Ou seja, e a partir aqui da história, o Egito não vai mais escravizar o povo. Essa força espiritual foi completamente vencida na história bíblica. Isso simbolizado aqui através dos números. E aí nós vamos seguir, e a partir de Êxodo 16, a gente começa a ter o episódio do maná. E aqui é interessante porque, pensem comigo, a Torá nos diz que o povo saiu do Egito com gado. Gado, alimento, com as amassadeiras cheias. Lembram desse episódio? Então, por que o povo tinha fome se o povo tinha gado? Era realmente falta de carne que o povo tinha? Que o povo clama por carne, clama por pão. Mas se o povo tinha o que comer. O clamor era muito mais quando muitas vezes na nossa vida a gente já tem tudo que a gente precisa para viver bem. A gente já tem tudo que a gente precisa para cumprir a vontade de Deus. Só que nós mesmos não vimos isso. E aí a gente começa a clamar e Deus simplesmente mostra, olha, já tem o suficiente. E o episódio do Maná, ele fala muito sobre essa suficiência de Deus na nossa vida. Porque vocês vão lembrar, o maná caía do céu, e aí, independente de o quanto a pessoa colhia de maná, na hora de comer, ela sempre tinha o suficiente. Eu podia pegar 20 vasos de maná, eu ia comer, eu comia, o maná ele se transformava só no suficiente para eu comer. Agora, se eu colhesse menos maná, ele se multiplicava e virava o equivalente, o suficiente. É isso que a palavra aqui nos diz, ao ler os detalhes. E aí, então, independente do nosso esforço, nós sempre vamos ter exatamente o que o nosso vaso comporta, nem mais nem menos. É dito que em um período do ano, Deus nos determina tudo que a gente vai ter ao longo daquele ano, seja em relacionamento, seja financeiramente, seja materialmente. E eu posso tentar trabalhar mais, mais e mais. Mas se esse trabalhar mais for além do que eu comporto naquele ano, simplesmente aquele mais vai se diluir. Ou eu posso passar por dificuldades e trabalhar menos. Ainda assim, Deus vai suprir a falta. Isso precisa conectar lá com o que Yeshua, com o que Jesus fala no Sermão da Montanha, sobre não andar ansioso com nada. Deus sabe exatamente o que a gente precisa. Já está determinado o quanto nós precisamos ao longo de um período. E o que determina a nossa necessidade? O quanto o nosso vaso espiritual tá comportando. E aí eu conecto lá com a primeira fala que eu inaugurei aqui a aula. Quando nós assumimos os desafios e as responsabilidades que Deus coloca na nossa vida, isso naturalmente vai gerar um estresse, porque são coisas novas, porém isso vai aumentar a nossa capacidade de comportar a glória de Deus. E necessariamente isso se expressa na nossa vida, até mesmo material, como uma quantidade maior de recursos, de maná que Deus está nos dando. Isso precisa ser muito forte para vocês. Por isso que lá no Sermão da Montanha, e eu pessoalmente, o Sermão da Montanha, para mim, se eu precisasse escolher um trecho de toda a doutrina de Jesus, é o Sermão da Montanha. Aquilo é suficiente para ter uma vida espiritual rica. Lá vai dizer: olha,
Assim como vocês não devem andar ansiosos por nada, porque Deus vai suprir todas as necessidades, primeiro busca o reino de Deus. Primeiro faz as coisas que Deus colocou no teu coração para fazer, mesmo que elas pareçam que não vão dar um retorno. Faz porque elas vão aumentar a tua capacidade de recepção espiritual, e isso vai se tornar o, entre aspas, retorno que você espera na tua vida. Vamos seguindo, a gente tem o episódio do Maná. E aí, nós temos lá em Êxodo 16, do 23 até o 30, Deus falando do sábado, Deus falando do Shabat. Antes das tábuas da lei descerem do Sinai, antes do episódio de Deus falando direta, entregando a Torá a Moisés, nós já temos Deus falando do preceito do Shabat, do sábado, e inclusive como um condicionante para o maná. Ele diz: se o povo dedicar, escolher um dia para não falar das suas coisas, mas para falar das coisas de Deus, para honrar a Deus, para descansar, para entender que o maná vem do céu e não da força do braço, eu vou conceder o maná, a carne, a água e tudo que vocês precisam, desde que vocês confiem que sou eu o Deus que entrega para vocês. Esse é um dos princípios do sábado, do Shabat. É pensar que por mais que eu poderia passar o dia inteiro trabalhando, fazendo coisas por mim, é Deus que escolhe o quanto eu vou comportar. Então basta eu fazer uma ação no mundo material, que é dizer, eu confio. Eu confio que é Deus que está me enviando o maná. Da mesma forma que no Shabat havia, então, o maná que em todos os dias estragava de um dia para o outro, da sexta para o sábado é o único dia em que ele não estragava. E aí, dentro da linha de uma interpretação mais energética, né, botar entre aspas, mais mística da palavra, é dito que o sábado, o Shabat, ele possui uma energia especial, uma energia, uma expressão de Deus diferenciada. A conexão com Deus é mais profunda no Shabat, porque é como se houvesse o dobro de canais abertos diretamente com o Pai. E lembra que Deus ele nunca entra totalmente na dimensão, ele entra em fragmentos. Imaginem como canais espirituais. E a cada dia da semana, alguns canais estão abertos e outros não, para que a gente viva a completude de Deus. E aí no Shabat, no sábado, nós temos o dobro de canais abertos. E aí é dito aqui adiante, inclusive lá depois Jesus vai dizer, e o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ou seja, o sábado, o descanso, é um presente de Deus para nós. Basta, e aí a gente tem que escolher. Olha, eu vou viver esse presente, eu vou aproveitar esse dobro de energia, esse dobro de conexão para estar com o Pai, ou eu vou usar esse dia para fazer outras coisas. E novamente, eu creio que Deus não vai nos excomungar se a gente disser, ah, não, eu não vou querer, não consigo fazer, não quero. Só que todos os mandamentos eles nos beneficiam. Deus não precisa de mandamentos. Deus simplesmente é. Deus cria os mandamentos para que nós, ao ter consciência e cumprir eles, a gente possa se aproximar e viver mais Deus na nossa vida. Ou seja, o mandamento é para nós e não para Deus. Quando a gente escolhe fazer o mandamento, a gente vive entre aspas, a bênção que aquele canal espiritual abriu na nossa vida. E o Shabat, o sábado, é um desses mandamentos. E chegamos ao grande finale da Paraxá, aquilo que vai abrir o arco para a próxima parte, vai nos deixar com um gostinho de qual é o episódio 2, qual é a sequência desse filme, que diz lá, a partir de Êxodo 17, em que nós vamos ter o ataque de Amaleque. Inclusive um mandamento, né? Nunca esquecer o que Amaleque fez conosco. E aqui o Amaleque, gente, ele é. A gente precisa entender que a palavra, as histórias, especialmente da Torá, eles são representações materiais de realidades espirituais. Tudo o que acontece no mundo físico já existe no mundo espiritual, tá? E isso aqui não é
lei da atração ou mística barata. Isso é pensar o seguinte: Deus é completo, Deus não está sujeito ao tempo. Deus sabe passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Deus é eterno. Deus sabe qual é o resultado de cada uma das nossas decisões. Quando João é levado no espírito e adentra nas realidades espirituais e vê o que para nós é futuro, que é o texto de Apocalipse, para ele, quando foi levado em espírito, era presente. Porque no mundo espiritual tudo já está acontecendo. Tudo já está, por isso que tudo já está consumado, tudo já está pronto espiritualmente. Mas no nosso mundo material, por conta de existir a fisicalidade e ainda muita impureza, isso está acontecendo. No mundo espiritual já está no final da história. Está aqui, ó, no final da história. Mas para nós a gente está caminhando ainda para chegar lá naquela história. E como eu faço para estar nesse rumo, e isso acontecer o mais breve possível, fazendo a vontade de Deus na minha vida. Mas a história vai funcionar de qualquer maneira. Eu participando dela ou não. Deus sempre busca o substituto perfeito. Cada um de nós é o substituto de alguém lá atrás que não quis cumprir a sua função. E nós temos substitutos. Toda vez que a gente escolhe não cumprir uma função, já existe alguém para cumprir, porque a história tem que terminar. E aí a gente vai ter o episódio de Amaleque, que é essa realidade espiritual que diz assim, ó. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiram no deserto de Sin, viajando de acordo com as instruções de Deus. Eles acamparam em Redfim e ali não havia nenhuma água para o povo beber. E o povo discutiu com Moshe e disse: Nos dê água para beber. E a eles: Por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando testar a vontade de Deus. E o povo ficou com sede de água. E eles reclamaram a Moshe e disseram: Por que você nos trouxe do Egito para fazer que eu e os meus filhos e o meu gado morrêssemos de sede? Aqui nesta reclamação se abriu a realidade espiritual de vocês acham que vão morrer? Então eu vou dar motivo para mostrar que vocês realmente podem morrer. A reclamação abriu assim, abriu a possibilidade de morrer, ok. Vamos ver quais são os próximos passos. E aí nós temos aqui a rocha que foi fendida, isso deu água, mas adiante, aí nós temos a partir aqui do 7, chamou o lugar de Massal Merivá, porque o povo tinha discutido e testado a Deus, dizendo: Deus está conosco ou não? E aí no 8, e Amaleque, a partir dessa murmúria, se abriu a realidade em que Amaleque veio e atacou Israel em Redfim. O que aconteceu aqui? O povo estava cansado, o povo estava exausto, o povo estava reclamando, estava murmurando, e diante dessa dificuldade, a força espiritual Amaleque veio e começou a atacar, quando o povo estava desgastado. O Zohar, ele vai dizer o seguinte, Zohar 2:65b: Amaleque é a sombra da fé. Ele não nega a luz, apenas esfria. A gemátria de Amaleque é 240. A gemátria da palavra dúvida, Safek, é 240. O que é Amaleque na nossa vida? É todos os momentos em que, mesmo libertos, a gente ainda duvida. Mesmo vivendo bênção em cima de bênção, livramento em cima de livramento, a gente ainda acorda de manhã e dá aquela conferidinha, se, quem sabe não brotou um número no saldo da conta. A gente ainda fica preocupado se a gente vai vender ou não vai vender. A gente ainda se preocupa se a viagem vai dar certo ou não. Isso é Amaleque. E o que abre o ataque, a brecha para que Amaleque venha? A murmuração. Será que Deus nos trouxe aqui para que a gente morra de sede? Quantas vezes o povo já tinha reclamado disso? E sempre Deus dava água. E o povo reclamou de novo. E Deus disse: Tá, vou dar água, mas não vou deixar isso barato. Vai vir aqui um inimigo espiritual para vocês só para mostrar que eu sou Deus. E que a reclamação de vocês só leva a problema e não a solução. E aí nós temos aqui uma. A gente vai ter o levantar de Yehoshua, então, de Josué como líder, que depois vai se conectar com o Yehoshua sendo a próxima geração. Não vou entrar aqui em detalhes, mas sugiro que vocês leiam aí na Bíblia de vocês
Êxodo, capítulo 17 em diante, e percebam qual é a revelação espiritual que venha daí e façam um paralelo com a vida de vocês. E aqui uma última frase: depois da libertação, o maior inimigo é a dúvida de que Deus realmente está conosco. Deus, sim, sempre está conosco. A dúvida só abre para o negativo, para coisas negativas. A certeza e a fé me conecta ainda mais. Gostaria de ouvir um pouco de vocês, como esse tema soou aí no coração de cada uma. E de cada um que está vendo gravado depois e pode compartilhar através do chat. Eu não sei você, mas eu não tenho nem palavras. E aí, Juliana, bom dia. Bom dia. Muito obrigada. Nossa, nossa, nossa. Entrou realmente no meu coração. E hoje de manhã eu estava estudando sobre os diferentes solos, né? Coração, o, a semente, a parábola do semeador. E eu identifiquei muito o que você estava falando com o solo com espinhos. E é quando, na parte final, né, agora, né, quando vem a diversidade para a gente passar aquilo, para tirar aquela impureza ainda do coração, tirar aquela iniquidade, aquela coisa de olhar o mundo e desejar aquilo ainda, que colabora com a murmuração, e eu pude entender melhor essa meu devocional de hoje de manhã, por essa parte final. Muito obrigada. Muito. Eu achei interessante, me chamou bastante atenção a parte da tua fala sobre exposição. Quando Deus faz com que seja exposto. Essa palavra foi muito bom. Uhum. E é a forma como Deus age, porque não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Lá no poema, no início de João, nós temos que a luz. Então, deixa eu pegar especificamente aqui o trecho. Alguém pode, que tem alguma dúvida, pode abrir enquanto eu acho aqui. Aqui, ó, João capítulo 1, versículos do 6 em diante. Do 6 aqui do. Vai falar que João não era aqui. E houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, o João Batista, e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse, para que dissesse, essa luz é verdadeira. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo o homem. E o Verbo, que é a personificação da palavra de Deus, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu, porque ele ainda estava oculto. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas todos aqueles quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem o seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Logo, um pouquinho antes, diz assim, falando agora sobre essa luz, sobre esse verbo de Deus. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, expõe as trevas, faz com que elas venham à tona, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui o termo original, o termo não é prevalecer, é também prevalecer, mas assim, ó, é não compreenderam, não tiveram força contra ela, não tiveram argumento, não conseguiram lidar com essa luz. E aqui, sendo que a luz é representada pelo verbo, pela vontade de Deus, a forma como Deus age é expondo as trevas, é criando situações para que as trevas venham à tona, para que elas sejam julgadas e condenadas. Deus é um justo juiz. Deus julga o ato consumado, não o pensamento do ato. O pensamento já é um pecado, porque o pensamento cria
pode criar uma realidade material porque cria um mundo espiritual, mas o julgamento vem sobre o ato. E o ato só acontece quando ele, de fato, vem à tona, ele é uma ação. E ele acontece quando Deus expõe. Que mais, gente? A minha sugestão, pessoal, Jardel, sim. eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre os fragmentos de Deus e sobre o Shabat. Eu escutei, mas eu sinto que tem alguma coisa que eu ainda não consegui esclarecer. Foi muito Uhum. forte isso. O primeiro foi muito forte quando você falou isso. Me tocou muito sobre ficar atento aos fragmentos de Deus na nossa vida, né, e na Terra. Uhum. Sim. Deixa eu tentar fazer uma explicação aqui. Aqui está a nossa dimensão, o nosso planetinha, o nosso planeta Terra, tá? O nosso mundo material. Aqui. E Deus, ele é infinitamente maior do que o nosso. Aqui não é uma representação de Deus, tá? Mas é infinitamente maior do que Deus, do que a nossa dimensão. Se Deus encostar na nossa dimensão, ela explode, ela se destrói, porque a nossa dimensão é cheia de impureza e é dito que a impureza nunca, ela não prevalece diante de Deus. Ela necessariamente é desfeita. E aí, por isso que, pelo amor de Deus, ele não se apresenta completo para nós, porque nós somos tomados de impureza. Nosso corpo físico é cheio de impureza, nossa alma é cheia de impureza. E aí, Deus ele se apresenta, então, em fragmentos para nós. A gente pega pedaços dele, lapsos, daquilo que é necessário. Oh, agora de repente, aquilo que é necessário para purificar, para converter a nossa impureza. Por isso que Deus diz a Moshe: Eu serei o que eu serei. Deus, eu sou o que você precisa que eu seja. Se tu tem dificuldade nessa área da vida, eu, Deus, serei a parte que você precisa para justificar essa área da vida. Depois outra, depois outra, depois outra. Isso são os fragmentos de Deus, é Deus sendo o que a gente precisa. Porque se ele se encarar a gente face a face, a própria palavra diz: nenhum homem viu a minha face e sobreviveu. Porque não tem como. E aí isso acontece através da expressão individual de Deus, mas também através dos padrões de Deus na nossa dimensão. E sim, Deus age através de padrões. E esses padrões eles são explicados, a tentativa de explicar eles acontece através do calendário de festas, em que cada festa, naquele período específico do ano, eu tenho uma energia, entre várias aspas, tá, gente? Uma expressão de Deus específica naquela festa. E na festa de Páscoa, voltada à libertação. Na festa de Shavuot, ligado à revelação da lei. Na festa de Sukkot, ligado à comunhão das pessoas. Na festa de Hanukkah, ligado à luz que traz milagre, à luz oculta. Cada festa eu tenho uma expressão específica de Deus que repete, ciclo após ciclo. Durante a semana, cada dia da semana eu tenho uma emanação específica de Deus. E muitos sábios estudam exatamente para tentar entender qual é essa emanação. E o Shabat, o sábado, é uma emanação específica, que é uma emanação ligado à revelação espiritual, ligado à maior compreensão da palavra. Ah, quando a gente estuda a Bíblia no sábado, existe uma tendência a ter um maior nível de revelação. As orações no sábado, não vou dizer que elas têm mais poder, mas parece que elas conectam mais. É interessante até mesmo quando a gente vê o contexto judaico, que é mais próximo ao original da Torá, né? Não digo que é exatamente igual, mas é uma tentativa mais próxima de viver como a Torá diz que a gente deveria viver. Todos os dias da semana, os homens, para fazer uma oração, eles usam o tefilim, que é uma tira de couro enrolada no braço e na cabeça. O tefilim é um instrumento de conexão espiritual. É dito que aquela tira ali amplia a tua conexão com Deus. Menos no sábado, porque no sábado não precisa.
de tefilim. O sábado é como se fosse um tefilim no formato de um dia. E aí sempre vem aquela dúvida assim, né? Mas Deus não aboliu o sábado? E aí eu preciso saber diferenciar o que é a lei com L maiúsculo, que é a Torá, que é a vontade de Deus expressa na nossa dimensão, e a lei com L minúsculo, que é a lei dos homens tentando entender a vontade de Deus e trazendo fórmulas para a gente se alinhar melhor a ela. Então, a lei com L minúsculo diz: existem 39 trabalhos que não devem ser feitos no sábado. Por que que eu não devo fazer esses trabalhos no sábado? Porque é um dia de conexão espiritual maior. Se eu me dedico a não fazer esses trabalhos, a tendência é que eu vou sentir mais a presença de Deus nesse dia, ok? Mas o que que é mais importante? A presença de Deus, que é a Torá com T maiúsculo, a lei com L maiúsculo, ou a lei com L minúsculo, que é o que eu não devo fazer? O mais importante é Deus. E aí Jesus discutia com os fariseus, os mestres da lei, que tentavam impor, que diziam assim, ó, não, se tu não fizer tudo, se tu não fizer exatamente o que diz a lei com L minúsculo, tá pecando. Deus vai deixar de gostar de ti. E aí Jesus vem e diz assim, ó, não, o sábado foi feito para o homem, não o contrário. Isso não quer dizer que eu vou tratar ele como um dia normal, mas tá tudo bem se eu precisar colher uma espiga se eu tô com fome, tá tudo bem se eu for curar alguém nesse dia. O foco não é o que eu não devo fazer, mas o motivo pela qual existe essa proibição. Beleza? E aí, Sheila, me diz aí qual é a dinâmica final. Geralmente é feito uma oração, eu escuto de longe como é o próximo passo agora. É o próximo passo, fica a mercê de você. Se você quiser fazer oração, você faz. Se você quiser só fazer como um estudo, fica à vontade também. Beleza. Eu vou conduzir uma rápida oração. Convido vocês a fechar nesse momento, fechem os olhos, respira profundamente 3 vezes. Nesse momento, mentaliza qual é o endereço da tua oração, para onde ela vai. Coloca a vontade de Deus como o reino de Deus como o endereço da tua oração. Nosso Pai, nosso Rei, rocha da nossa salvação. Graças nós te damos, eterno, nosso Deus, porque a cada dia tu revela uma nova porção para nossa alma. Nosso Deus, tu és o nosso resgatador, nosso libertador. Aquilo que foi dito há tanto tempo atrás ainda vale para nossa vida. E obrigado por tu ter nos deixado a fórmula através da tua sagrada escritura. Obrigado pelo interesse que tu despertou na alma de cada um de nós de conhecer mais a ti, de nos tirar da vida automática, do padrão do Egito e nos transportar para o teu reino de graça, de libertação, de amor, de bondade, teu reino de completude. Eu te peço, meu Pai, que na vida de cada uma das pessoas que ouviram esta aula, das suas famílias, de cada um que interage com essas pessoas, que essa libertação seja uma verdade profunda na alma, que se saibam amadas e principalmente pessoas amparadas por Deus, que saibam que todas as dificuldades, na verdade, são a tua vontade para expressar aquilo que ainda precisa vir à tona. Traz, Senhor, no coração de cada pessoa aqui a tranquilidade de saber que nada está fora do teu controle, que já não é mais preciso guerrear e lutar contra, mas que simplesmente o já está consumado seja verdade. A obra é completa e pelo teu amor tu nos integra a essa obra. E mais um pedido audacioso: revela para cada uma dessas pessoas uma nova porção do seu papel nessa grande obra. Que isso se expresse através de responsabilidades, de desafios, que essas pessoas encarem isso como algo prazeroso, natural, que queiram estar mais próximo de ti através dessa revelação, que possam compartilhar e que deem o testemunho da libertação que o Senhor nosso Deus produziu através desses desafios, dessas responsabilidades. Graças eu te dou, Senhor, pela vida de cada um, pela oportunidade de poder
trazer mais conceitos da tua palavra. Oramos pelo nome de Yeshua, nosso Messias. Amém e amém. Muito bem, gente. Pontualmente às 8 horas, uma ótima semana. Depois nós vamos ter a próxima leitura às 8h30, certo, Sheila? Então tá. Sim, Muito obrigado pela atenção de vocês e até semana que vem. Até mais, gente. Tchau. até. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.